Olá, trevosos de todo o Brasil. É uma honra ter vocês aqui comigo no meu espaço trevozinho, aqui pelo YouTube, para a gente poder conversar um pouquinho sobre as coisas sombrias da vida. E hoje eu quero trazer aqui um personagem do folclore nacional que era bem desconhecido até pouco tempo, mas agora está ficando famosinho. Eu já gravei short sobre ele, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho mais. E aí? Você conhece ou já ouviu falar num sujeito chamado corpo seco? Já encontrou com ele? Se já encontrou, deixa um recadinho aqui nos comentários que eu faço questão de narrar para todo mundo a sua história. O que eu trago hoje é um conto que eu escrevi para uma antologia certa vez, em que este personagem é o principal. Nem a terra o quis, nem a terra. Ele não lembra mais o nome que teve, quando viveu e nem por que ficou assim. No passado, um homem, no presente, um monstro, e o futuro, a eternidade, para padecer. Quem o vê tem certeza de que ele não tem mais consciência, mas o corpo seco lembra-se da figura da própria mãe. Sua lembrança vem como um flash. Ele lembra da voz e dos conselhos que ela dava, que ele nunca foi capaz de seguir. Ele pode estar acordado ou tentando dormir. A figura da mãe sempre vem em sua mente como uma lembrança de todos os pecados que cometeu na vida, de todas as pessoas às quais fez mal. A mãe foi aquela que ele mais prejudicou. Quem lhe deu a própria vida sempre lhe tratou com amor e carinho, e ele devolveu com escárnio e violência. A mãe em seu pensamento é uma lembrança de que os seus pecados jamais serão perdoados. Ele lhe zombava, xingava, batia, cuspia na face. Dizem que, inclusive, ele a matou. E não há de se duvidar, pois ele ainda era um humano quando a pobre desapareceu. Diz a lenda que a própria mãe rezou, fez bruxarias e pediu aos céus para que ele fosse castigado nesta vida e na próxima. E praga de mãe é rara, mas é pior do que praga de madrinha. A prece da mãe foi atendida. Deus está vendo, ela dizia. Quem sabe ele devia ter levado esse ditado mais a sério. Durante sua vida ele jamais cometeu uma boa ação. Desde menino se dizia filho do diabo, mas isso também nunca foi. Mesmo assim, fez questão de cometer em terra todos os pecados possíveis. Roubou, bateu, matou, maltratou. Não houve uma coisa na sua grande lista de maldades que tivesse passado em branco. Era um monstro quando não devia ser. E depois de morto, conseguiu ficar ainda pior. Ele teve muitos funerais. Sua alma foi encomendada diversas vezes, porém seu destino já estava selado. Corpo seco não lembra como morreu. Ele não sabe se sofreu, se doeu, nada disso faz sentido agora. Mas ele sabe que jamais seria recebido no reino dos céus. A surpresa foi que o diabo, aquele que chamou de pai a vida inteira, também recusou-se a lhe receber. E tinha em mente um castigo um pouco pior para ele do que padecer no inferno. Sem ter opção, a alma ficou junto ao corpo, morto, sentindo os vermes tomarem conta, sentindo a pele se liquefazer. Ele ficou preso ali, na própria podridão cadavérica, e nunca mais saiu. Depois foi a vez da terra o expelir. Um dia qualquer, ele apareceu por aí, semi-decomposto. Ficar enterrado era um luxo que lhe foi negado. Desta forma, ele começou a vagar pelo Brasil, caminhando, morto, vivo, com a imagem da mãe sempre gravada na memória. Assim nasceu o corpo seco. Hoje ele não passa da sombra de um homem sem história, sem passado.
Um cadáver semidecomposto, que, por incrível que pareça, consegue caminhar com certa agilidade para empreender a sua eterna peregrinação macabra. A face é de uma caveira. Alguns lugares ainda conservam um pouco de pele. Em outros, é possível enxergar os ossos. Ele tem um pouco de couro cabeludo. Seriam brancos os seus cabelos se não vivesse na mais total imundície. E usa um pedaço de uma calça, o que torna sua figura completamente assustadora. Corpo seco costuma vagar sem rumo, andar e andar por dias a fio. Às vezes deita-se na mata, à beira de troncos, e parece que vai pegar no sono. Mas logo acorda, nem sequer ele dormiu, e volta em sua caminhada, com a mãe sempre no pensamento. Uma certeza de que céu e inferno se esqueceram dele por aqui. Muitas vezes foi visto, em muitas épocas diferentes. A maioria das pessoas corre desesperada quando lhe enxerga. Sua figura é horrenda, mas dizem que a risada consegue ser um pouco pior. Alguns o encontraram dormindo. Lhe deram um enterro decente várias vezes, mas a terra sempre o expeliu. Vez que outra já se acordou em uma mesa de necropsia. A polícia talvez tenha suspeitado de que alguém cometeu um crime contra aquela coisa. Mas ele sempre fugia e voltava à sua peregrinação. Pois se ele teve alguma história algum dia já foi apagada. Não havia nada para descobrir ali. Apesar de feio e assustador, Corpo Seco não faz mais do que assustar e perseguir aqueles que cruzam seu caminho. Pois aquele castigo todo é só para ele. Esse fardo de vagar pela eternidade não pode ser dividido com ninguém. Há quanto tempo vaga? Quem sabe? O resto de um corpo condenado a vagar pela morte. Nem a terra o quis, nem a terra. Obrigada, trevosos, se vocês ficaram comigo até aqui. Se vocês gostam da minha arte macabra, sejam sempre bem-vindos a esse espaço, que é feito com maior carinho para vocês. Até a próxima, o terror nunca acaba.